Depois de vocês terem esse cuidado de ter dado alimento, mesmo que um período muito maior do que vocês estão acostumados, não pode deixar de dar esse alimento. Então a gente sempre tem que dar comida. É aquilo que sempre eu digo: ninguém aqui almoça ou janta uma vez por semana. Vocês estão comendo todos os dias. Nós precisamos comer um intervalo curto. As plantas, o intervalo é bem maior, mas mesmo assim eu não posso deixar de dar, certo? Não posso deixar de dar adubo constantemente para minha plantação. Então, nesses pontos que eu falei, os cuidados que vocês vão ter em relação a produtos a utilizar para defensivos alternativos, né, permitido pelo orgânico ou convencional, é sempre um fungicida e inseticidas. E as brocas podem ocorrer antes também dos frutos, e isso é um ponto importante. Outro ponto fundamental, e aqui vocês têm que prestar atenção absoluta: a cultura do abacaxi não é uma cultura uniforme, ou seja, todos os pés não vão começar a florescer ao mesmo tempo. Então, por esse motivo de não florescer todos ao mesmo tempo, então a indução que nós temos que fazer é a indução floral, né? Então esse é um manejo que muitas pessoas não conhecem, principalmente os pequenos. Então, o que acontece? A planta de abacaxi, como eu falei agora há pouco, ele não consegue florescer com toda a uniformidade, ou seja, a sua roça como um todo não vai ter o mesmo tempo de florescimento. Só que daí tem pessoas que não ligam, mas tem um ponto muito importante lá na frente no momento de colheita. Se vocês não fizerem uma indução artificial, né, no abacaxi, ela vai fazer e ocasionar o quê? Você vai ter que colher por 2 meses. Então, se vocês quiserem ter uma escala de produção, aí vocês deixam no florescimento natural da cultura, porque daí vocês têm 2 meses colhendo. Agora, se você precisa ter um volume maior e a sua propriedade tem vários talhões com idades de diferentes que você plantou ou abacaxi, aí não tem problema. Então daí você vai ter um talhão que você plantou aqui, deu 4 meses, tem esse talhão, 4 em 4 meses, ou em 5 meses, ou até mais. Tem algumas propriedades que cultivam talhões no intervalo de 5 a 6 meses entre um e o outro, para que ele consiga ter uma distribuição, principalmente no momento de safra. Só que isso vai depender se você tem sistema de irrigação. Agora, se você não tem sistema de irrigação, você tem que fazer o plantio nas águas, não tem jeito. Então, o abacaxi ainda tolera solos com menos quantidade de chuva, só que também ele não pode ficar totalmente sem. Então, quem tem condição de ter um sistema de irrigação, mesmo que seja por gotejo, não tem problema. A fruticultura tem um diferencial de que você pode irrigar via aspersor, né? Ou seja, aquela água que cai como se fosse chuva, que molha toda a planta. Só que daí vocês têm que pensar também que esse tipo de irrigação gasta muito mais água. No gotejo vai menos. Então tem que ver disponibilidade de água para ver qual é o sistema de irrigação que vocês vão usar. Tem esse ponto. Florescimento da cultura não é uniforme. Então vocês podem aí ter que colher o produto, né, no caso abacaxi, no período de 2 meses. Agora, se vocês têm a necessidade de colher numa única colheita ou colheitas em poucos dias, aí vocês têm que fazer a indução. O que é essa indução? Eu vou mandar uma informação para a planta de que ela tem que florescer logo, porque senão ela chegou numa condição ideal, por exemplo. Como também você pode fazer uma indução
natural ou sem o uso do etrel, que é um indutor, um tipo de um hormônio sintético, que vai poder fazer com que esse florescimento na minha cultura seja uniforme. Hoje em dia existem várias formas de vocês encontrarem esse produto, que é o carbureto. Pode ser líquido ou em forma sólida, depende da sua região. Temos hoje no mercado uma grande diversidade de fabricantes, por isso que é importante pesquisar. Não compre logo primeiro não. Então, se vocês forem comprar no mercado o indutor de florescimento pro abacaxi, pesquisem, vê qual que é o mais vantajoso, qual é o melhor para suas condições de mão de obra, porque tem o líquido e o sólido. Então tem que ver qual que é o melhor para você no momento de fazer esse manejo. A indução artificial com o uso de hormônio sintético, que no caso é o carbureto, vocês podem estar utilizando esse fator para vocês colherem tudo em uma janela aí de uma semana, 15 dias, né? De 1 a 2 semanas. Aí vocês conseguem colher toda a roça. Se vocês não precisam disso, vocês vão ter ali uma média de 2 meses colhendo a roça de abacaxi. Outro ponto que a gente pode induzir também ao florescimento é que quem tem sistema de irrigação é uma forma até que interessante para vocês poderem induzir. Então, se você está ali, conduziu a sua cultura desde a muda até esse momento via irrigação, você vai fazer a indução floral. Você começou a ver que algumas plantas ali começou a aparecer a inflorescência ou a flor ali no broto, vocês vão fazer o que? Cortar a água, oferecer uma déficit hídrico, ou seja, vocês vão dar uma deficiência no fornecimento de água para irrigação. Aí a planta vai sentir, vai, caramba, estou passando no momento de seca, não tenho água para beber, eu posso morrer. Só que eu não posso morrer sem deixar um descendente aqui, porque todos os seres vivos que estão no planeta, eles querem perpetuar a espécie. E para isso eu tenho que reproduzir. E no caso das plantas, ela sentiu qualquer problema, ou seca, ou de repente um sol intenso, algo que possa levar a risco da sua sobrevivência e até determinar se consegue ou não perpetuar a espécie, ela vai fazer o que? Vamos florescer, vamos florescer, vamos florescer, vamos florescer. Então existe uma resposta ali dentro da planta de sobrevivência. Isso é um ponto que pode ser feito também. Só que se vocês tiverem aí um agrônomo específico para isso, é interessante, né? Porque você tem que saber exatamente o ponto certo, no momento certo, que eu vou cortar a irrigação para induzir o florescimento da minha roça do abacaxi. Certo, gente? Então esse é um ponto que vocês têm que pensar, analisar. E aí outro ponto que eu sempre falo, por isso que é importante monitorar a sua roça e ver como que ela tá, para vocês começarem a ver se existe plantas que estão começando a florescer, se estão começando a sair ali na brotação a flor. Chegou nesse ponto que algumas poucas plantas já têm essa característica, significa que as demais também têm uma idade próxima a isso. Aí você pode induzir artificialmente, cortando a irrigação ou algum motivo climático, algo desse tipo. Frio não, porque o frio mata a planta, mata as folhas, muitas folhas acabam morrendo. Muitas vezes a planta ali ela consegue se manter, mas muitas folhas acabam morrendo. Então esse é um ponto interessante. A indução floral pode ser feita assim. Outro ponto muito importante. Érica, eu vou deixar ali a minha roça com um monte de broto para eu poder tirar a muda. Tome cuidado, gente, porque tudo que vai ser utilizado por formar o broto poderia estar sendo usado para formar fruto grande. Então, eu, como consultora, recomendo sempre fazer a desbrota da planta do abacaxi
para que ela direcione toda a energia para formar o fruto, tem que desbrotar. Ah, mas aqueles brotinhos que ficam embaixo do fruto também tem que desbrotar. Ah, e aqueles laterais que crescem na lateral da planta também tem que desbrotar. Porque se você quer uma roça para muda, então tenha uma separada. Então escolha um talhão só para muda. Depois da colheita. Depois da colheita você escolhe um talhão só para muda. Após a colheita. Isso é um ponto importante, porque daí você vai focar aquela planta só para broto. E aí você vai ali raleando os brotos para deixar os maiores. Quanto maior o broto é, menos tempo ele vai levar para formar fruto, ou seja, para começar a florescer. Porque o abacaxi tem que ter um porte específico para começar a induzir o florescimento. Se não chegar nessa idade fisiológica, que nem, por exemplo, a puberdade, né? Adolescência. O ser humano, na adolescência, já começa o período de reprodução. No abacaxi, em qualquer ser vivo, também é assim. Então, se eu não tiver mudas grandes, não é aquela coroa que fica em cima da fruta que é usado. Se você pode até usar, só que vai levar uns meses. Uns bons meses, mais de ano, para começar você ter colheita. E não é o ideal a ser utilizado. É usado muito a coroa para comercialização. Porque, primeiro, além de estética, é muito bonito, ajuda a amortecer o impacto de um fruto e o outro quando você vai organizar os frutos no carregamento. Então ele também absorve, ele amortece o impacto na fruta para ela não sair amassada quando ela amadurecer. Outro ponto importante, não é porque é o último não, mas é muito importante. Abacaxi não amadurece fora do pé. Ele não amadurece. Ele pode estar esverdeada a casca, mas a polpa dentro dela amadurece somente no pé. Então tomem cuidado com o ponto de colheita. Existem muitas pessoas que por pressa antecipa a colheita do abacaxi, aplica novamente o hormônio para ele ficar todo amarelinho depois e vende. Então, o que muitas pessoas fazem para você vender o fruto amarelinho? Eles colhem, põem debaixo de uma lona, então empilha ali as frutas, põe debaixo de uma lona, cobre ela, vai ficar aquele abafo. Muitas vezes pessoas colocam novamente o etrel, que esse etrel ele é um acelerador de maturação, ele acelera o ganho de idade. Então, se uma fruta leva ali, vamos chutar, 1-2 meses para ficar amarelinho, o etrel ou o carbureto, depende aí do que vocês encontrarem no mercado, ele ganha em poucos dias essa velocidade fisiológica, que levaria semanas ou meses em poucos dias. Então as pessoas cobrem com a lona e coloca esse produto ali embaixo, e aí com uns 2-3 dias já descobre que tá tudo amarelinho. Só que não necessariamente ele tá maduro a polpa, porque o abacaxi não amadurece fora da planta. Você tem que ter paciência e esperar. Ah, mas Érica, como que eu sei? Se você fez a indução artificial lá atrás e todo mundo começou a ter a florescimento uniforme, então você pode pegar amostras e cortar. Olha, esse aqui tá doce, hora de colher. Tá verde, mas tá doce, né? Então a casca tá verde, mas dentro tá doce. Então esse é o ponto. Agora, se você não fez a indução para uniformizar, aí vai ter que ser aleatório, observar por tamanho, por aroma, por cheiro, tá? Então esses são alguns pontos que vocês têm que lembrar. Um problema do abacaxi é você respeitar o exato ponto de colheita da fruta, porque ele não amadurece fora da planta que você retirou, certo? A casca fica amarela, mas a polpa não vai ficar doce. Então, se você colher um fruto ácido, azedo,
que não tem quase nada de doce, ele vai continuar ácido e azedo, mas a casca fica amarelinha. Esse é um ponto fundamental do abacaxi.